Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Depois de uma semana de folga, nós estamos aqui de volta, hein? Nossa aula já número 67, terceira semana do mês de outubro, tá? Espero que todos estejam quietinhos em casa. Pessoal, nós vamos dar continuidade, então, ao que nós estávamos vendo lá no livro de gramática, na página 115. Tem um texto pequenininho, é uma anedota, lembrando que a anedota é a mesma coisa que piada, tá? Então vamos lá. Vamos praticar. Texto 1, numa escola. A professora pergunta: quem sabe como se chamam as pessoas nascidas na Paraíba? Paraibanos, professora. Muito bem, Joel. Então, como se chamam as pessoas nascidas em Minas Gerais? Lícia. Mineiros, professora. Isso, e agora você, Theo. Como se chamam as pessoas nascidas no Rio Grande do Norte? Todas elas, professora? Então, nós temos aí uma piadinha com os adjetivos pátrios ou adjetivos gentílicos, que são a mesma coisa, referentes a alguns estados. Então, Paraíba, paraibanos, Minas Gerais, mineiros. Aí quando pergunta para o menino do Rio Grande do Norte, ele não entende direito a pergunta, ele fala assim: mas você quer saber todos eles de uma vez? Tá? Então vamos lá, pessoal. No caderno você coloca assim, página 115, exercício 1, tá? Então vamos lá. Em que parte do texto ficamos sabendo onde se passa a história? No título, né, pessoal? Lá no título fica bem claro que a história se passa numa escola. Mesmo que o título fosse outro, nós temos outras pistas para saber que o texto se passa numa escola, né? Tem a questão de professores, tem a questão de alunos, né? Mas fica bem explícito aqui no título. 2. Quantos personagens aparecem no texto? Então nós vamos ter lá a professora, né, é um personagem. Depois a professora fala os nomes dos alunos. Ela fala o nome de Joel, de Lícia e Theo. Então a professora e mais 3 alunos são 4 personagens. Certo? 3. O sinal que marca o início das falas das personagens é, ou seja, como é que a gente sabe que alguém está falando aí no texto? Porque o começo, né, dessa frase, onde a pessoa está falando, existe um travessão, né? Então lá no número 3, a letrinha certa é a D. O que a professora perguntava aos seus alunos? Ela perguntava os adjetivos pátrios de cada estado, tá? Então a aula com certeza era sobre isso. Então ela perguntava, sobre os adjetivos pátrios de cada estado, né? Isso. 5. A anedota é engraçada porque a professora esperava um adjetivo gentílico como resposta, mas não foi isso que Theo entendeu. O que o menino pensou? De que classe de palavra seria a resposta que Theo achou que deveria dar? Então, o que o menino pensou? O menino pensou que ela queria saber o nome de cada pessoa que existe no Rio Grande do Norte. De que classe de palavra seria essa resposta? O nome de cada pessoa seria um substantivo próprio, né? Então lá no exercício 5, ele achou que deveria falar o nome de cada morador. E o nome de cada morador seria um substantivo o quê? Um substantivo próprio. Tá? Na realidade, a professora queria saber o adjetivo, né? Qual é o nome que se dá a cada pessoa, as pessoas que nascem em determinado estado. Esse texto, exercício 6, tá? É uma anedota. Que pistas nos permitem dizer isso? Se tiver dúvida, consulte o 4, conheça os gêneros de texto sobre anedotas, na página 112. Então, olha, algumas características. Primeiro, é um texto curto e tem como objetivo fazer rir. Então, a anedota sempre vai ser um texto curtinho. É um texto curto
que tem como objetivo nos fazer rir. Tá? A anedota ou piada é a mesma coisa, tá? Sempre curtinho e sempre com o objetivo de fazer rir. 7. No texto, há 4 ocorrências de artigo em contração com outras palavras. Transcreva essas contrações. Então, lembrando que os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. Onde que no texto aparecem essas palavrinhas? Esse artigo que vai estar junto com uma outra palavrinha. Vamos lá ver então, só um minutinho. Então, olha lá, você tem esse exercício 7. Lá no texto você vai ter numa, você vai ter na, no e do. Por que é contração? Porque você tem aqui o artigo a, o e o junto com uma preposição em e de, tá? Em mais a aqui numa, tá? Depois aqui em mais a na, em mais o no e de mais o do, tá? Você tem uma contração então de uma preposição com um artigo. Além das contrações que você indicou na questão anterior, há no texto 2 artigos, sendo que um deles se repete 3 vezes. Indique as contrações e artigos no. Então o exercício está pedindo que você procure lá no texto onde é que tem uma contração no feminino e no singular. Você vai achar que lá no texto tem numa, tem a e da. Aqui não é contração, está só o artigo, tá? No feminino e no plural, você vai ter o artigo as. E no masculino e singular, você vai ter a contração no e a contração do. Então, contração é sempre quando está junto com uma preposição, tá? Aqui você tem, ó, em mais uma. Aqui você tem em mais a. Aqui você tem em mais o. E aqui você tem de mais o. Então, quando você junta uma preposição com um artigo, você tem uma contração. Você fala numa. Ela nasceu numa casa grande. Numa, em uma. Né? Ela está na escola agora. Em mais a. Ela está em a escola. Em mais a, na. Nós estamos no pátio, em mais o, no. Precisamos do seu apoio, de mais o, do. Então, contração de uma preposição em ou de mais o artigo. Isso, agora lá na página 116. 9. Indique os adjetivos pátrios que são mencionados no texto, ou seja, aquelas palavras que estão relacionadas ao lugar onde a pessoa nasceu. Você voltando lá no texto, você vai achar lá, olha, como se chama as pessoas nascidas na Paraíba? Paraibanos, professor. Então, paraibanos é um adjetivo pátrio, porque dá um nome às pessoas que nascem na Paraíba. Depois a piadinha continua assim, olha. E como se chamam as pessoas nascidas em Minas Gerais? As pessoas nascidas em Minas Gerais são mineiros. Então, são 2 adjetivos pátrios aí. São referentes aos lugares onde as pessoas nasceram. 10. No caderno, identifique os artigos, os substantivos e os adjetivos nas expressões nominais a seguir, organizando-os em uma tabela. Então, a estrada interminável, uma fábula infantil, a galinha caipira, o litoral paraibano, um belo dia, o grande ator. Então, vamos fazer aqui uma tabela. Para isso não precisar da lousa inteira. Então, vamos lá. Então, você vai no caderno fazer assim, ó. Esse daqui é o exercício 10. Você vai fazer uma tabelinha com 3 colunas.
Uma, duas, três. Aqui você vai escrever assim, ó. Quais dessas palavras são artigos? Quais dessas palavras são substantivos? E quais dessas palavras são adjetivos? Tá? Então vamos lá. A estrada interminável. Esse A é um artigo. A palavra estrada é um substantivo. E o adjetivo é interminável. Certo? Então esse é o primeiro. Depois nós temos uma fábula infantil. O artigo é uma. O substantivo é fábula. E infantil é um adjetivo para a fábula. Que jeito que a fábula poderia ser? Ela poderia ser interessante, curta, longa, nova, velha, mas aqui o adjetivo que foi dado é infantil. Como poderia ser a estrada? A estrada poderia ser longa, sinuosa, perigosa, calma, tranquila, mas aqui nós temos o interminável. A galinha caipira. A galinha caipira. Por que colocou o artigo? Para especificar qual galinha. Aqui, olha, quando ele fala uma fábula, ele não está especificando determinada fábula, ele está falando uma fábula qualquer. Aqui, quando fala a galinha, é aquela galinha específica que eu já sei qual é. Então, qual é a característica dessa galinha? Qual é o adjetivo que foi dado para ela? Caipira, né? Aquela que é criada solta, comendo milho, que ela não é confinada, né? Por isso que ela se chama caipira. O litoral paraibano. Então, você tem o artigo o substantivo litoral e o adjetivo paraibano. O adjetivo pátrio, né? Ou seja, quem nasce na Paraíba. Um belo dia. Um belo dia. Aqui houve uma inversão, né? Primeiro apareceu o adjetivo e depois o substantivo, mas não tem problema, nós usamos assim na língua também. O artigo aqui indefinido, que eu não estou especificando qual foi o belo dia, o substantivo dia e a característica dele, que jeito que ele é, belo. E o grande ator. O grande ator. Então, de novo, aqui houve uma inversão, né? Primeiro colocou o adjetivo e depois o substantivo, não tem problema, tá? Nós também o falamos desse jeito. O importante é que você saiba que esse o é um artigo, que ator é um substantivo e que grande é o adjetivo, porque está dando uma característica ao ator. Certinho? 11. Nas frases abaixo, as palavras destacadas modificam os substantivos. Reescreva as frases, substituindo tais palavras por outras, de modo a fazer uma combinação surpreendente ou até engraçada, como no modelo. Não se esqueça de usar as reticências. Então coloca assim, ó. Ela viajava num tapete mágico. Ela viajava num tapete, então está pedindo para trocar o adjetivo por um outro adjetivo. Então no lugar de mágico colocou elétrico, é um exemplo. Lá na 11B, aliás, perdão, 11A, a outra era o modelo, né? Vi o filme da Bela Adormecida. Você pode colocar o quê? Vi o filme da Bela. Aí o exercício pede que você coloque reticências. Aí a gente vai trocar adormecida por um outro adjetivo. Pode ser bela adormecida, pode ser bela feia, grande, azul, amarela, pequena, cor de rosa. Pode ser uma bela horrorosa, tá? Então, é para fazer assim. Viu o filme da Bela, reticências, aí você troca adormecida por uma outra palavra, por um outro adjetivo. Encontramos uma lâmpada mágica. Então, você vai colocar de novo aí. Encontramos uma lâmpada. Reticências. No lugar de mágica, pede para colocar outra palavra.
Encontramos uma lâmpada nova, velha, grande, pequena, azul, enferrujada, moderna, antiga. Você pode colocar o que você quiser. Ó. Encontramos uma lâmpada velha, então foi trocada, né? Lá na letrinha C, vamos ver. Na história havia um lobo mau. Então o exercício pede para que você coloque aí. Na história havia um lobo. Que jeito é esse lobo? Aqui no exercício ele está falando que é mau. Ele pode ser bom, simpático, legal, bacana, moderno, antiquado, tá? Na história havia um lobo legal. E na última, na caverna estavam Ali Babá e os 40 ladrões. Aqui você não tem um adjetivo, tá? Aqui você tem um numeral, mas é para fazer a mesma coisa. Na caverna, é para fazer a mesma coisa sim, para trocar para um numeral também. Na caverna estavam Ali Babá e... Aí, ó, nós vamos colocar reticência. Quantos ladrões havia? 2, 3, 4, 10 e os 2 ladrões. Um exercício muito fácil para você trocar como você quiser, né? Aqui foi trocado Bela Adormecida por Bela Horrorosa, Lâmpada ficou velha, o lobo ficou legal, em vez de 40 ladrões, ficaram 2 ladrões só. Texto 2. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acompanha as mudanças que acontecem no Brasil. Leia o texto a seguir para saber sobre esse assunto. Abre a porta e a porteira e deixa o recenseador entrar. Então você tem 3 parágrafos aí, tá? É legal que você numere os parágrafos também. 1, o Brasil mudou muito, você coloca na frente 1. 2, mas todo esse nosso trabalho. E 3, por isso. O Brasil mudou muito, para melhor, é claro. E é imprescindível que alguém descubra todos os dias essas mudanças, sociais, demográficas e econômicas. O IBGE faz isso para os brasileiros com muito prazer. Identifica e demarca nosso território, registra os índices econômicos, faz a contagem da população e revela de onde vem, o que produzem e como vivem as pessoas, no campo e na cidade. Mas todo esse nosso trabalho seria impossível sem os recenseadores. Agora mesmo, de agosto a outubro, eles vão estar mais uma vez cruzando avenidas movimentadas, rios tranquilos e matas fechadas para fazer o censo populacional e agropecuário. Este censo vai servir para o Brasil identificar melhor e solucionar mais rapidamente seus problemas e necessidades. Por isso, quando os recenseadores chegarem até você, abra a porta ou a porteira e responda corretamente as suas perguntas. Eles são o IBGE e só querem descobrir o Brasil junto com você para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. Então, um texto pequenininho, né? Abra a porta e a porteira, deixa o recenseador entrar, 60 anos. Disponível em www.censo.ibge. IBGE é um órgão do governo que conta, né? Ele conta quantas pessoas tem no país e aí ele vai fazendo categorias, né? Quantas pessoas são jovens, quantas são crianças, quantas são velhos, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas têm água encanada, quantas pessoas têm esgoto. Isso é útil, é importante para que os governantes saibam administrar bem o país. É difícil você saber administrar um lugar se você não souber quantas pessoas tem ali, certo? Eu vou parando por aqui e depois eu deixo a lição de casa para vocês. Beijo!